Boa noite. Vamos começar a live hoje com o Éder. Tá para ouvir aí, Gabriel? Oi, Grace. Oiê. Oi, Éder. Dá para me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo? Ótimo. Ótimo quer dizer que tá me ouvindo. Que bom. Eu vou fazer uma apresentação daqui a pouquinho, né? Às 7 horas, e daí o Éder entra. Éder, você entra, tá? Você entra. Fazer uma apresentaçãozinha. Gabriel, eu vou começar às 19 bem certinho, né? Melhor. Oi, Grace, boa noite. Ouvindo muito bem, que legal. Sabes que amanhã nós vamos jantar juntas, né? Tu tá sabendo, né? Tá sabendo disso? Já te falaram, não? Hoje é um assunto bem interessante, né, gente? Fiz muitas anotações aqui, porque é um assunto novo para mim, né? Apesar de que a empresa participa desse processo também, mas o Éder vai me ajudando, né, Éder? Vamos lá, então. Não sei que horas são, faltam uns minutinhos, eu começo às 19, então. Tá para ouvir bem, Gabriel? A conexão tá boa. A última que a gente tentou não deu certo, né? A gente não conseguiu se conectar. Tenho muitas anotações aqui. Vamos ver se dá certo, né? Qualquer coisa vocês falam comigo no WhatsApp, tá? Porque eu vou ficar nervosa, eu não sei por onde que eu vou começar isso aqui. Está excelente. Ai, Gabriel me salvou da última vez, né? Como é que pode agora, né, Gabriel? Olha só como tá funcionando. Oi, Clio, tudo bem? É meu sonho fazer uma live com a Clio, sabe? Mas ela anda muito ocupada. Olá. Éder, por favor, tu não fala que tu tá nervoso, que daí tu me quebra. Se a gente não sabe o que vai falar, né, Clio? Vamos falar de birds? O que nós vamos falar? Gabriel, se tu quiser me sinalizar a hora que eu posso começar, se eu espero, tô contigo. Eu acho que já deu 19, né, gente? Pode começar? Beleza. Então, gente, boa noite. Me chamo Mariel Tambosi. Estou como diretora de projetos da CIRS, na gestão de 2019-2020. Hoje a gente vai conversar sobre oportunidades e cuidados com contratos bancários. É um assunto bem interessante. Gostaria de agradecer aos que já entraram e à medida que o pessoal vai entrando, vou agradecendo a presença de quem eu conhecer também. A CIRS hoje é a Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul. A gente tem como objetivos incentivar a inovação das empresas, o próprio ambiente empresarial. Interessante, de repente, quem não acompanha, mas a gente tem bastante soluções empresariais, bastante movimento, notícias, ideias. A gente tenta trazer bastante conteúdo, principalmente agora nessa época de isolamento, de pandemia e o quanto isso pode impactar nos nossos negócios, né? Então é interessante que a gente acompanhe
o site da CIRS, e a CIRS sempre apresenta bastante coisa interessante para movimentar a empresa e esse setor. Hoje a gente vai conversar com o Éder Nardelli. O Éder Nardelli está como diretor jurídico da CIRS e vai trazer esse assunto super interessante. Essa live tem 1 hora, então depois ela vai ficar disponível também, gravada. E a hora que tu quiseres entrar, Éder, estou te aguardando para dar um ok aqui e a gente começar a conversar. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer do processo, no decorrer da live, eu vou tentar anotando para não interromper e vou passando para o Éder essas perguntas. A CIRS hoje tem mais ou menos uns 700 associados. Interessante essa disposição das empresas dentro desse processo. Olha, o Éder tá só um instantinho, gente. Vou tentar. Vamos ver se dá certo. Te vira, rapaz. Assim. Boa noite! Nós vamos conseguir, Éder. Tu nem acredita, né? Tu nem tá acreditando. Pois é. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Eu fiz uma pequena apresentação da associação, fiz uma pequena apresentação do que a gente tem feito nessa época de pandemia e já coloquei o assunto, que o nosso assunto hoje vai ser as oportunidades e cuidados com os contratos bancários, né? Só te apresentei pelo teu nome, eu não sei se tu queres te apresentar melhor, queres apresentar a tua área de atuação. E aí depois, já coloquei que vai estar gravado, né? Isso que nós estamos fazendo agora vai estar gravado no final. E o que o pessoal quiser perguntar, eu vou anotando, Éder, e aí depois eu vou te passando, vou tentar não te interromper, mas vou te passando no decorrer do processo. Tá contigo, então. Fica à vontade. Obrigado, Mariel. Boa noite para todo mundo, então. Meu nome é Éder Nardelli, sou advogado aqui em Rio do Sul. Participo na Comissão de Direito do Consumidor, na OAB aqui da subseção, também na Comissão Estadual de Direito Bancário, que é uma área que a gente atua já há bastante tempo. Como a Mariel colocou, participo na CIRS como diretor jurídico, né? E desde já parabenizar toda a diretoria, todo mundo da CIRS por essa sequência de lives, desses assuntos bem pontuais, nos parece ser bem pertinentes para ajudar a sanar um pouco as nossas dúvidas nessa época tão incerta, né? E a relevância, Mariel, dessa questão de contratos bancários, às vezes o pessoal, não sei se isso interessa tanto, importa tanto, só para a gente ter um ponto de partida, alguns números, por exemplo, né? O nosso PIB aqui em Santa Catarina no ano passado foi em torno de 280 bilhões de reais. Agora, em abril, as pessoas físicas em Santa Catarina, somando todos os empréstimos de pessoas físicas, tinham tomado praticamente 94 bilhões e meio de reais. E as pessoas jurídicas, quase 90 bilhões de reais. Então, nós tínhamos agora, em abril, aproximadamente 65, 66 representando do PIB em empréstimos bancários. Então, isso significa que é muito vivo no nosso dia a dia, embora às vezes a gente nem percebe, né? E um outro número, por exemplo, só de cheques especial, desse montante aí de 180 e poucos bilhões, era em torno de 35 bilhões. E nós pagamos de juros catarinenses, pessoas físicas e jurídicas, em torno de 3,85 bilhões de reais só em abril, né? Ou seja, se mantiver esses parâmetros de empréstimo e de juros, em 24 meses, 2 anos, é o valor que é do Corona Voucher que o governo tem adotado, quase 100 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, é muita coisa, e isso está realmente muito vivo no nosso dia a dia, né? E por conta disso, nós temos um novo cenário creditício, desde março, abril, com a questão da pandemia,
né, onde realmente os bancos, o governo precisam auxiliar os seus mutuários, os nossos associados, nós, pessoas físicas, porque senão a economia como um todo acaba entrando em colapso, né? Ô, Éder, e houve, de fato, essas vantagens de crédito bancário, elas de fato existem, elas estão, porque esse novo cenário de crédito que tu estás pontuando, muitas vezes as pessoas acham que isso é inacessível, né? Que é inatingível, que isso é difícil de conseguir, e isso realmente é fato? Esses créditos estão disponíveis? Nós temos várias situações, sabe, Mariel, e todos que nos acompanham. A primeira delas, os bancos anunciaram e estão fazendo, em alguma medida, né, realmente estão fazendo, o que se chamou de suspensão ou congelamento dos contratos. O que é isso? Os bancos anunciaram 2, 3 parcelas, algumas situações até mais parcelas de congelamento ou suspensão. O que seria isso na prática? Por exemplo, um contrato bancário tinha parcelas que venciam agora em maio, junho e julho. E o banco me deu 3 parcelas de congelamento. Nesse tipo de situação, o contrato é o mesmo, continua tudo igual, só que o que vai acontecer? Ou eu vou pagar, deixo de pagar essas 3 parcelas agora, por exemplo, o meu contrato venceria em dezembro. Então, eu não pago 3 parcelas agora, mas vou pagar 3 parcelas em janeiro, fevereiro e março, né? Então, eu tenho uma carência, eu só estico um pouquinho o contrato por 3 meses lá no final. Ou outra opção, que alguns bancos também aplicaram, e alguns bancos deram as duas opções, o cliente que escolhia, eu deixo de pagar 2 parcelas agora e diluo esse valor das 2 parcelas nas que faltariam pagar daqui para frente. Então, por exemplo, eu tinha um contrato de 10 parcelas de R$ 2.000 cada uma. Eu vou deixar de pagar 2 agora e vou pagar 8 de 2.500. Mais ou menos isso, né? Foi uma regra bem geral adotada pelos bancos. Alguns, no começo, óbvio, tudo novo para todo mundo, os bancos anunciaram, não operaram, mas a gente tem notícias de que isso acabou acontecendo. O que nós sugerimos de pronto? O banco está anunciando que faz isso, mas não faz, já procura o PROCON, né? O PROCON é uma entidade de apoio aos consumidores. Olha, o banco anuncia na TV que faz, eu chego lá, não está fazendo para mim. Sim. O PROCON, né? Ou se não via judicial, mas o PROCON consegue resolver bem esse tipo de situação. Essa dilatação desses prazos é a pedido do beneficiário ou o banco está fazendo isso de uma forma automática? Tem bancos que até... Tu tem que procurar o banco, a pergunta é essa, desculpa. Tu tem que procurar o banco para que esses teus prazos sejam ou diluídos ou estendidos da forma que tu falasses? Isso, a regra é essa, Mariel, mas tem bancos que até, a gente já soube de casos de financiamentos de automóveis, por exemplo, teve banco que já prorrogou automático 2 parcelas. E às vezes o consumidor nem quer, não precisa disso, né? E por que o banco faz isso também? O banco não é porque é bonzinho, ele vai estar cobrando juros esse período. Sim. Ela vai aumentar um pouquinho, né? Então por isso que eles talvez acabam fazendo. O ideal é buscar o banco e ver o que dá para fazer. Então, na verdade, a iniciativa é nossa, né? Da empresa. A empresa Isso, procura o banco para essa dilatação de prazos. Isso, E essa renegociação dos contratos daí, com taxa de juros, Éder, como é que funciona isso? O que a gente tem que tomar bastante atenção nessa situação é se houve só um congelamento de parcelas. Aí foi isso que eu coloquei. O que alguns bancos acabam oferecendo? Eu tenho um capital de giro, eu tenho cheque especial, eu tenho desconto duplicata, o cliente, né, a empresa tem vários financiamentos. O que o banco às vezes propõe? Olha, vamos fazer tudo num contrato único, a gente quita todos os anteriores e você assume um contrato novo. Não tem nada de ilegal nisso, né? Mas o que nós precisamos estar atentos? Daqui a pouco eu tenho um contrato com uma taxa, por exemplo, de 1,3% de juro por cento ao mês, estou indo para um contrato de 1,5%. Então eu vou estar pagando mais juros do que eu vinha pagando, né? E também os bancos, e todos nós temos as incertezas daqui para frente, o banco não é diferente. Talvez nós tenhamos lá no banco somente contratos
com garantia pessoal, que a gente chama, né, avalista de regra, e o banco agora passa a exigir para fazer esse contrato novo, que quita todos os anteriores, uma garantia real. Ou seja, eu vou precisar dar um imóvel de garantia. Né? Então tem que avaliar esses prós e contras. Óbvio que a gente toma dinheiro no banco para pagar, mas e se a minha empresa não conseguir? Eu posso perder o prédio da empresa, eu posso perder minha casa? Isso a gente tem que questionar. A questão da garantia real também, né, Éder, é uma questão complicada porque... E quem não tem? Quem não tem? A parte de, sei lá, o prédio, quem não tem uma casa... porque pode acontecer, né? Pode acontecer da empresa ser alugada, a tua casa ser alugada, e aí tu vai botar o quê como garantia real, né? E aí, se esse é o único caminho, como proceder se esse é o único caminho, como garantia real? Uhum. A questão da garantia real, quando são valores que o próprio banco empresta, é uma exigência que ele pode fazer. Isso não, né, não tem problema nenhum. O banco quer ter certeza que vai receber. Nós vamos falar mais para frente, se der tempo, eu imagino que sim, das questões que o governo tem participado, né, fundo garantidor, medida provisória, essa coisa toda. Algumas situações dessa, o banco é proibido de exigir garantia real, né, somente garantia por aval. Então, nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho já. E de garantia real, uma questão muito importante, Mariel, e todo mundo que nos ouve, que nos assiste, é ter ciência. Muitos empresários não entendem isso. Antigamente, nós tínhamos hipoteca, né? Eu vou pegar um dinheiro no banco e dou o meu imóvel como hipoteca. Isso mudou, né? Hoje, as garantias reais são contratos de alienação fiduciária. E o que é essa alienação fiduciária? Isso nós temos que estar muito, muito atentos. Se eu ficar inadimplente, e pode acontecer, não existe um processo judicial. Não vai ter penhora, não vai ter processo. O que vai acontecer? Eu vou receber uma cartinha do registro de imóveis dizendo: olha, seu Éder, o senhor está atrasado com o financiamento, o senhor tem alienação fiduciária que foi dada em garantia, tem 15 dias para acertar as contas aqui, de maneira bem simplista e resumida. Mas é isso, é uma carta do registro de imóveis. Se eu não pagar em 15 dias essa dívida, esse saldo devedor apontado, esse imóvel vai diretamente para o banco e depois vai para leilão. Então não existe processo judicial, não tem oficial de justiça. Eu já ouvi de cliente: eu achei que isso aí não era nada, quando vinha do oficial de justiça eu ia procurar um advogado. Não vai ter oficial de justiça, é uma cartinha que vem do registro de imóveis. Então a gente está muito atento, né, se algum associado nosso, alguém que nos assiste, tiver garantia real por alienação fiduciária, né, e vier a ficar inadimplente, quando receber uma notificação, sai correndo para resolver, de algum jeito ou de outro, né? Mas não dá para ficar parado, que esse imóvel realmente vai embora. Essas cartinhas de notificação, elas têm algum prazo, Éder? Elas têm 15 dias? É 30 dias? 15 dias. 15 dias para pagamento. É muito curto, né? É curto? É assustador. Se tu não deres atenção ao fato, tu perde tu perde o teu imóvel e vai a leilão, é isso? Depois que consolida a propriedade, que a gente diz, o banco tem que colocar em leilão. O que acontece, por exemplo, nesse leilão? A dívida é 100 mil, o imóvel foi vendido por 150 no leilão. Paga os 100 mil da dívida, 50 mil devolve para o consumidor. É o contrário, a dívida era 150, o imóvel foi vendido por 100 mil, quita a dívida, né? Mas geralmente os bancos subavaliam os bens. Então, se eu tenho um imóvel de 500 mil, provavelmente ele já é avaliado por 400, né, algo assim. Dificilmente é o valor real de mercado. E nesse tipo de situação, não tem bem de família, não tem nada, perde mesmo. Então, para a gente ficar atento nesse momento de incertezas e dificuldades, se a gente ficar inadimplente nesse tipo de contrato, tem que se preocupar muito. E de quem que tu recebes essa notificação, Éder? Desculpa. Do registro de imóveis. Do registro de imóveis. Do registro de imóveis. Entendi. E esses financiamentos bancários, Éder, tu consegue dar uma pincelada para a gente? Por exemplo, as operações, pelo menos de menores custos, né?
para a empresa, né? No caso, para a gente, para o associado ter uma noção de como proceder nesse momento. Porque eu imagino que está todo mundo indo atrás de alguma solução, né? Baixou venda, baixou contrato, enfim. E os boletos e as contas estão para pagar, né? Sim. Então, tens alguma coisa dentro desses financiamentos bancários que tu possa nos colocar? Sim, bem pertinente, Mariel. Aqui eu penso que a gente teria que fazer uma divisão entre contratos bancários em geral e as questões que envolvem o governo. Então, primeiro eu falaria dos contratos bancários em geral, que é o que já nós usamos no dia a dia. O que a gente sugere? Como eu falei, dificilmente uma empresa tem só um contrato no banco, né? Às vezes tem vários, pelo menos um desconto, um cheque especial, um financiamento, um capital de giro, assim por diante. Analisar esses contratos, o que está tomando realmente de recursos, né? Porque às vezes, por exemplo, a empresa está fazendo uma reforma do prédio, se apura, utiliza cheque especial. Cheque especial é um suicídio financeiro, a gente está falando de taxa de juros de 8%, 10% ao mês. Né? Então, se eu tomar 50 mil de cheque especial, eu vou pagar 5 mil reais de juros só naquele mês. Não tem volta. Cheque especial é numa situação super extrema. Então, analisar os contratos que existem e buscar no banco possibilidades com contratos de juros menores. Né? Então, por exemplo, se eu uso cheque especial, vamos tentar ver se eu consigo utilizar uma conta garantida. O que é a conta garantida? Eu deixo as minhas duplicatas em cobrança no banco e o banco, eu tenho 100 mil de duplicatas, o banco me dá um limite de 50 mil, uma taxa de juros bem menor. Né? Se eu for fazer investimento em ativo imobilizado, buscar se é possível Finame, leasing, operações dessa natureza e não utilizar, nesse momento, o capital de giro da empresa. E ainda existem algumas operações, Mariel, que não são muito comuns no nosso dia a dia. Né? Mas, por exemplo, nós temos o comprador, temos o vendor. O que são isso? São operações entre empresas de financiamento de compra e venda. Né? Então, e isso tem várias vantagens. Por exemplo, hoje uma empresa vende para pagamento 30, 60, 90, 120 dias. Ela embute juros no seu custo e por consequência tem tributos. Então ela venderia, por exemplo, um produto nessa condição a R$ 110. Se ela conseguir receber à vista, ela não precisa cobrar tributos sobre juros. Então ela vai conseguir vender, por exemplo, a R$ 105 e vai pagar 3 de juros. Então uma operação no total seria 108. Não são operações que os bancos oferecem tão facilmente, mas o consumidor, o nosso associado, pode buscar isso no banco e ver como consegue operar. Né? Também existe uma operação, menos usual ainda, mas existe, que é o chamado leasing back. O que é isso? Eu tenho o prédio da minha fábrica, eu vendo ele para o banco e compro de volta numa operação de leasing. É uma operação estruturada, com taxas de juros bem interessantes. Então, são opções que a gente tem e precisa buscar no mercado. Existem, elas estão aí. Né? Então, É uma questão de conhecimento, né? A gente desconhece, é difícil isso, né? Exato, e como são taxas de juros menores, às vezes o gerente não tem meta de vender leasing back, ele tem Com meta de certeza. vender capital de giro, de vender capitalização, tipo de capitalização, consórcio, então, mas a gente precisa saber e buscar. Né? Mas o principal é isso, sabe, Mariel? É ver os juros que estão pagando e lá no banco buscar uma E taxa tentar menor. achar uma maneira de solucionar. Tem uma pergunta Exatamente. aqui que eu achei que é bem pertinente agora, Éder, que é do Jean. Boa noite, Jean. Com as mudanças dos juros da Selic, os bancos estão aceitando negociar contratos antigos para baixar as taxas? Caso não, dá para fazer isso via advogado? Boa pergunta, Mariel e Jean. A taxa Selic, a gente utiliza, não obrigatoriamente, mas é um parâmetro do custo do dinheiro para o banco, a grosso modo, né? E de maneira bem simplista. Significa que o banco hoje ele teria um custo menor para a captação, através dos CDBs também. E a Selic é o que se remunera os empréstimos do governo.
Não necessariamente por conta da redução da Selic, os bancos estão renegociando taxas de juros dos contratos já existentes. Não existe essa ligação direta. Essa relação. Uhum. Não existe essa relação direta. Tá respondido, Jean. O Tá. que eu queria falar depois, Mariel, mas antes acho que a gente tem que falar das questões das linhas do governo. Do governo, E talvez complementando essa resposta até para o Jean, é questão de revisões bancárias. Né? Então isso talvez a gente consiga colocar depois. Se a gente conseguir, né? Não sei como é que está Sim. nosso tempo, mas vamos lá. Eu acho que é importante, Éder, a gente falar sobre esses financiamentos bancários, né, com esse apoio governamental. Eu não sei se tu tem como dar uma pincelada para a gente, né, quais são esses, porque nós temos alguns tipos de financiamento, né, BNDES, os financiamentos dos próprios bancos, essas taxas de juros, porque isso tudo é uma dúvida, né, de quanto a gente está pagando de juros, se existe ou não carência dentro desses financiamentos, porque mesmo com essa disponibilidade, geralmente, além das garantias reais, a gente tem que avaliar também as taxas de juros, né, que são anuais. Amortização, enfim, tu consegues mais ou menos orientar a gente nesse sentido dentro do financiamento bancário governamental? Sim, Mariel, perfeito. A nível do Estado, foi publicado lá no começo da pandemia uma linha de crédito e rapidinho ela foi embora, foi tomada, então quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, manteve acesso. O governo do Estado tem sinalizado... Quanto era essa linha, Éder? 50 milhões. Quanto? Em torno de 50 milhões. 50 milhões. E agora o governo do Estado está buscando criar um fundo de 100 milhões para buscar também essa questão, mas não tem nada concreto ainda. Isso de governo do Estado. No âmbito federal, nós temos praticamente 3 programas. Né? O primeiro é a medida provisória 944, lá de abril ainda, que é um programa emergencial de suporte a empregos. Nesse programa aqui, o governo federal efetivamente colocou dinheiro, né, dinheiro do BNDES, para financiar até 2 meses de folha de pagamento, limitado a R$ 2.090 por empregado. A adesão, quem tiver interesse, tem que fazer agora até o dia 30. Para quem que é cabível? Empresas com faturamento entre R$360 mil e 10 milhões lá em 2009. Tudo que eu falar aqui, o parâmetro de faturamento é 2009. Foi o critério que o governo botou em geral. O juro é bem interessante, é 3,75% ao ano, né? Então, que é a Selic mais 1,25%. Então, o que eu já colocou antes, se a Selic está reduzindo, vai reduzir isso aqui, hoje é em torno de 3%. Com amortização em 36 meses. Então, é bem interessante. Dispensa de CND, certidão de débitos, né? O que é o problema desse programa aqui e que teve baixíssima adesão Brasil afora? Baixíssima mesmo. Primeiro, só pode ser utilizado para folha de pagamento, até aí ok, mas nós não podemos demitir sem justa causa nenhum funcionário até 60 dias depois do último pagamento. Então, se nós contratarmos agora para pagamento em 36 meses, por 38 meses eu tenho que ficar com todos os funcionários. Né? E a medida provisória aqui, o Congresso até diz que vai corrigir isso aqui, mas a medida provisória vigente é assim. O que ela diz? Eu não posso demitir funcionários. Então, não é se eu tenho 10 funcionários, eu demito um e contrato outro. Eu tenho que manter os meus 10. Então, esse foi um problema grande dessa medida provisória que teve baixíssima adesão. Mas é muito complicado isso pelo período, né? O período são 36, são 36 meses. Tu não tem nem Exatamente. garantia de permanência disso, porque assim, o valor recebido não quer dizer que tu consiga manter o teu volume empresarial dentro desse período, né? Desses 36 meses. Como que tu vai garantir venda e produção e giro da tua empresa dentro disso, né? Não tem como. Exatamente. E ele é limitado, ele financia a folha de pagamento de 2 meses e com esse peso bastante grande que não posso demitir nenhum funcionário.
Depois Complicado. disso, nós tivemos o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é a Lei 13.999. Aqui, o governo não colocou dinheiro nos bancos, né? E por isso que talvez os bancos não estão com uma velocidade tão grande de fazerem essas operações, mas temos que insistir, os bancos precisam fazer, né? O que o governo criou? Um fundo garantidor de até 100%, ou seja, eu vou no banco, tomo 100 mil reais emprestado. Se eu não pagar para o banco, o governo vai pagar o valor integral dessa dívida. Então é um fundo garantidor. Embora o dinheiro não é do banco, não, aliás, o dinheiro Do o governo. governo não colocou, né? O dinheiro é do próprio banco, mas o governo está garantido. E aí que está o problema. O banco prefere, com certeza, emprestar a 10% por mês no cheque especial do que 5% ao ano aqui, né? Mas o governo tem colocado. Hoje tinha uma notícia, inclusive, que o Ministério Público está ajuizando ações Brasil afora contra os bancos que não estão querendo implementar essas linhas de crédito, né? O prazo E e essa, desculpe. não, eu só queria te questionar com relação ao prazo de adesão desse processo que tu falasses agora, apoio a microempresas. Tem algum Sim. prazo isso? Tem. Isso aqui a lei fala até 17 de agosto, prorrogável até 17 de novembro. A gente não sabe os critérios para prorrogar ou não, mas até 17 de agosto está valendo, e essa lei aqui vale também para os MEIs. É bem interessante. O valor do financiamento, até 30% do meu faturamento bruto de 2019, para empresas que têm mais de um ano, ou até 50% do capital social, ou 30% do faturamento das empresas que tiver menos de um ano, né? Então, regra geral, 30% do faturamento lá de 2019 ou do faturamento atual das empresas que tiverem menos de um ano. A taxa de juros extremamente atrativa também, é Selic, em torno de 3% ao ano, e o Copom está se reunindo até, mais 1,25%. Então, a gente está falando aí menos de 5% ao ano, né? Então, é uma taxa de juros bastante interessante. Prazo de pagamentos até 36 meses. A Caixa Econômica, era umas 5 horas da tarde, hoje anunciou que ela já disponibilizou 3 bilhões de reais para essa linha de crédito aqui. Então, né, os associados nossos que tiverem conta na Caixa ou não tiverem, mas têm interesse em trabalhar, a Caixa já anunciou 3 bilhões para isso aqui. Nós temos a dispensa de CND igual. Aqui, garantia pessoal, então os bancos não podem exigir garantia real, isso que é um dos problemas, como você bem colocou antes, né? De até 150%. Então eu peguei 100 mil reais, com o juro todo vai dar 120, o banco pode exigir de mim 180 mil de garantia real por aval, de garantia por aval, desculpa. Isso é ok. E a contrapartida? Sempre tem a contrapartida quando o governo Tava está indo tão envolvido, bem, né? né? Tava tão bem. Vai lá. Mas ela é bem mais fácil que a de antes. A contrapartida é que nós devemos manter o número de funcionários, né? Antes nós dizíamos, precisamos manter os mesmos funcionários. Agora aqui não. Agora aqui precisamos manter o número de funcionários até 60 dias depois do pagamento. Então, se a minha empresa tem 15 funcionários, enquanto eu estiver pagando esse financiamento, eu preciso manter 15 funcionários na empresa, né? Eu não estou contente com o trabalho do Éder, demito ele, contrato outro no lugar dele e sem problema nenhum. De qualquer forma, também engessa bastante o andamento da empresa, né? Não que a gente imagina que tenha que ficar demitindo ou substituindo. O empresário ele tem que ele está à mercê, né? Dessa nova crise e à mercê disso a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tu não consegue nem imaginar o Exatamente. mês seguinte. E aí, tu manter 10 funcionários ou tu tem que manter os mesmos 10, a minha leitura é a mesma, né?
10 funcionários num processo que tu não sabe quanto tu vai produzir, porque tu não sabe quanto tu está vendendo, então é um cenário muito inseguro, a gente está andando em areia movediça, a gente não sabe o que vai Sim. acontecer e tu tem que carregar aquela estrutura junto. Que bom seria se a gente conseguisse viabilizar isso e contratar mais e absorver muito mais, né? Porque houveram muitas emissões, principalmente aqui na nossa região, né, as nossas emissões são significativas. Então, obviamente que a gente gostaria de absorver esse pessoal todo, mas é complicado. Essas contrapartidas, por mais que não precisamos das garantias reais, mas as contrapartidas estão complicadas para o empresário manter, né? Exato. E tem uma outra situação que é bastante recente, é do começo do mês, Mariel, que é uma outra medida provisória, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Essa medida provisória não exige essa contrapartida de manutenção de funcionários. Então, não tem, né? Eu fiz um contrato por essa medida provisória, eu não tenho nenhuma obrigação de manutenção de quadros. Mas qual que é o problema? O governo aqui, ele não está garantindo 100% das operações. Na realidade, ele vai pegar um banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal operou 5 bilhões de reais nessa linha. Ele vai garantir até 30% das operações, ainda com algum limite. Então, e não é uma garantia por contrato, é no geral do banco. Então, os bancos aqui, como é dinheiro dos bancos, né, do governo, a tendência é serem bastante criteriosos na análise de crédito, né? Embora são dispensados as certidões negativas e tudo mais, como o dinheiro é do banco e ele tem um risco de inadimplência, e sempre essa é a desculpa dos bancos, que o juro é alto por causa da inadimplência, embora não é bem assim, isso é papo para outro dia. Aqui os bancos a gente ainda não sabe qual vai ser a movimentação deles, né? Para quem que é essa linha de crédito? Para as empresas acima de 360 mil reais e 300 milhões em 2019, e os critérios de financiamento ficam todos por conta do próprio banco, até porque o dinheiro é dele e o governo só vai garantir 30% do global, né? Então essa é outra linha de financiamento do governo. E pode ser contratada até 31 de dezembro. A gente não tem, Mariel, nas legislações, a vedação de que se eu fiz uma adesão a um programa desse, eu não posso fazer outro. A princípio é possível, né? Então, o que às vezes eu posso fazer? Eu faço aquele primeiro, que eu preciso manter o número de funcionários, a coisa não está aquilo tudo. Encerro aquele lá e faço um novo contrato aqui. Talvez isso seja possível. Certo. Éder, agora eu estive vendo hoje à tarde um noticiário sobre redução de jornada e suspensão de contrato. Eu não sei se nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Acho que não, né? Como é que está o nosso tempo? A gente está entrando nos últimos 15 minutos, Éder, não fala demais. Não fala demais. Mas eu acho que essa questão da redução de jornada e suspensão de contrato também é uma questão que a gente podia avaliar, né, Éder? Para a gente tratar disso, se tiver um tempinho, acho que é interessante a gente tratar disso também. Mas vamos... Desculpa, pode ir. Não, na realidade, o que está sendo votado nesse momento, até no Congresso, é a conversão de uma medida provisória em lei, né? Sobre a questão da suspensão da jornada do trabalho ou redução de jornada ou suspensão dos contratos. E a lei pode alterar algumas coisas que a medida provisória previa. Então vamos ver aí o que se resolve hoje durante a noite. Perfeito. Eu queria colocar 2 pontos ainda, Mariel, que eu considero bem importantes. Além dos bancos de varejo normal que a gente tem, buscar as cooperativas de crédito e os bancos de fomento, né? Bancos de fomento sempre tem uma burocracia bastante grande, mas as cooperativas de crédito, temos vários, inclusive associados nossas da CIRS, e existe uma tendência muito grande de que as taxas de juros cobradas por elas são menores que os bancos do varejo. Então vamos fomentar isso, né? Na Europa, por exemplo, é fortíssima a questão das cooperativas de crédito, e isso lá realmente impacta na questão da taxa de juros. Então vamos nós também irmos para as cooperativas. E por fim, e talvez respondendo um pouco a pergunta que foi colocada antes,
O que é possível fazer no judiciário? Se eu estou percebendo ou estou achando que o meu contrato tem taxas abusivas, que está muito caro, né? Não só porque é cara, é taxa abusiva. No Brasil se criou toda uma sistemática que tá, né, que 10%, 12% ao mês no cheque especial se entendeu que não é abusivo, embora eu discorde totalmente. Eu advogo contra os bancos, né? Mas é a gente ingressar com ações revisionais, daí via judiciária, o associado precisa buscar o seu advogado, né, para buscar se houve abusividades nos últimos 10 anos em todos os contratos, e com isso, de maneira muito resumida, às vezes a gente consegue criar ativos junto ao banco para fazer frente a algum contrato que está vigente, né, através dessa ação revisional. Nem todo contrato tem abusividades, mas vários têm. E não é só taxa de juros, né? Às vezes os bancos cobram 5, 10, 15, 20 mil reais como taxa de análise de cadastro. Isso é totalmente incabível, inconcebível, né? Isso não custou esse valor para o banco. Custou para o banco 50, 100, 200 reais. Não custou 15, 20 mil reais. Então são valores que a gente consegue discutir no judiciário para buscar esses valores que foram pagos indevidamente de volta. Isso agora tem alguma vantagem dentro desse período? Isso foi lançado alguma legislação diferenciada nessa relação? Ou tu estás só pontuando isso Não, não. que os contratos bancários podem de repente nos privilegiar nesse sentido, né? Porque essa revisão agora, na verdade, tem que procurar um advogado para fazer todo esse processo, né? Mas isso é recorrente, não é uma coisa agora pontual com relação à pandemia. Não, isso não é nenhuma novidade, não, Mariel. Isso é o que existe, é o que pode ser feito, né? Mas numa Como época uma dessa que a gente... vantagem nesse momento. Isso, né? Vamos pegar, as empresas estão com seu fluxo de caixa bastante comprimidos, né? Bastante apertados. Às vezes, numa questão revisional dessa, realmente a gente consegue buscar ativos. Então, imagine que você tem um contrato em aberto de 200 mil reais, conseguiu buscar 50 mil reais de ativos numa revisional. De 200 mil, a dívida baixou para 150, né? Um exemplo hipotético. Então, como as empresas às vezes fazem questão de revisão de questões tributárias, de buscar valores pagos a maior de impostos, de tributos, também na questão bancária é possível fazer isso, né? Isso abre um ponto de interrogação gigante, né? Porque fazer uma revisão de 10 anos, poxa, se isso realmente reverter positivamente, dá uma coçada, né? De tu buscar tudo isso atrás da tua... É verdade? É verdade? Porque, para mim, eu desconhecia de fato. Mas imagina que isso pode reverter positivamente, principalmente nesse momento, né? Que a gente está tentando baixar a taxa de juros, tentando achar crédito, tentando não vincular com as garantias reais, quer dizer, é uma bola, né? É uma bola, é uma série de situações. Exato. Então, assim, é uma possibilidade, sabe? Nem para todo mundo se aplica, mas não custa o associado nosso conversar com o seu advogado, advogado da empresa, olha, é possível verificar nos meus contratos se tem abusividade ou não, né? O advogado já vai conseguir verificar se está acima de taxa média, se não está, como é que está essa questão das tarifas. É uma oportunidade que a gente sempre gosta de colocar, porque às vezes a empresa tem um ativo perdido lá nos balanços, né? Então, de qualquer forma, vale consultar isso, né, Éder? As empresas como um todo não tem por que não consultar isso. Sim, claro, porque isso vale Porque tanto isso tu não tem como saber se isso é positivo ou isso é negativo até que tu de fato entre com esse processo. exatamente. E assim, isso vale para os contratos já finalizados, sabe, Mariel? E também para os contratos vigentes, né? Isso é uma cesta, não é só. Pode ser feito de um contrato isolado, óbvio, mas sempre interessante é buscar essa relação contratual. Isso tem um período, tu já tem feito isso e tu tens tido resultado disso num período curto? Como é que isso funciona? Tu tem um histórico disso já? Não. Ah, esses processos demoram um pouquinho. Até lá o Covid Só já para passou. variar. Só para variar um pouquinho. É. Tu vê que agora a gente estava falando da redução de jornada, eu vi eu entrei aqui que o Congresso votou a favor, viu? Redução de jornada e suspensão de contrato.
Eu vi aqui que eles votaram pela continuidade, pela prorrogação do processo. Não consegui ver. Antes da gente Viu? entrar, eles estavam A gente está debatendo. ao vivo aqui, Éder, e a gente está sabendo de tudo que está acontecendo. Olha só nós. Tá, Éder, tu tens dentro dessas vantagens e desvantagens dos bancos e as linhas de crédito de cooperativa, que eu acho que são bastante atraentes, né? Vale a pena tentar, pelo menos, conversar, enfim, com essas cooperativas, já que nós temos bastante associados também da CIRS, que tratam, né, que são cooperativas, enfim. Mas dentro dessas vantagens e desvantagens, hoje, qual que é o cenário? Assim, o que que tu tens recebido dentro do teu escritório, dentro desse setor todo, dentro dessa pandemia todo? Qual que é a tua relação com relação a todo esse processo? Assim, quais são as tuas solicitações? O que tem aparecido dentro disso? Assim, Mariel, no escritório aparece de várias situações, desde cliente buscando uma reestruturação do seu passivo bancário até clientes que já estão com problemas, né? Por isso a ideia até quando o Gabriel convidou da live é justamente a gente compartilhar um pouquinho da experiência, né? E fazer essa sugestão para os nossos associados. Vejam os contratos que têm vigentes e busque o seu banco contratos mais interessantes, né? Porque às vezes a gente estava no dia a dia, no piloto automático, eu renovei o capital de giro, renovei o capital de giro. Nem foi sentar com o gerente da sua conta, mas não existe alguma opção mais barata, né? Porque se nós pegarmos qualquer 0,10% de taxa de juros ao mês que se reduzir, isso em 4, 5 anos. No Brasil nós temos juros capitalizados. Isso num contrato de 500 mil reais, quando vai ver, dá 20, 30 mil reais de diferença de juros, né? Então, não, a taxa 0,90, 0,95 é a mesma coisa, vou fazer com o gerente lá que é meu amigo. Não, isso dá muita diferença, né? Então é hora de nós reestruturarmos os nossos passivos bancários buscando taxas menores. A gente realmente precisa disso. E dentro dessas questões que a gente colocou, algumas possibilidades, né? Então essa é uma orientação geral, digamos assim. Acho que como uma dica, né, dentro da tua fala, e talvez as pessoas não consigam nem se estruturar muito bem nesse sentido, mas a revisão dos contratos é importantíssima. É importantíssima porque esses contratos podem ser antigos, podem ser contratos que está se buscando renovar agora, mas os contratos bancários, muitas vezes a gente passa despercebido, né? Já tá funcionando, já sempre foi assim, e agora é a hora, talvez, assim, de baixar a taxa de juros, de negociar, de ter um período maior, de estender o período de pagamento, de diluir isso em parcelas, de tu criar uma carência. Os contratos hoje não estão mais engessados, né? Eu acho que dentro dessa tua fala toda é interessante até as empresas se atentarem a isso, ir atrás desses contratos, e obviamente existe assessorias de advogados, enfim, mas existe uma renegociação, né? Porque é desesperador imaginar que a gente está trabalhando com uma produção menor, que a gente ficou fechado aí dentro dessa pandemia, e quais são as soluções? E a tua fala dos contratos bancários está muito interessante dentro desse contexto hoje. E eu não vejo, a gente teve uma experiência na loja também, mas assim, eu vejo que é tudo renegociável hoje. Os bancos estão acessíveis para essa renegociação. Eu acho que está facilitada essa negociação com os próprios bancos. Não vejo isso como um empecilho, desde que tu toma essa atitude, né? Tu tem que ir atrás disso, tem que procurar isso. Sim, exato, Mariel. E aí que eu retomo a questão das cooperativas, porque os grandes bancos de varejo é tudo sistema que vem da matriz, parametrizado, né? Às vezes a gente sai da agência chateado com o gerente não tem culpa de nada, ele é um funcionário, está seguindo as ordens, é tudo engessado via sistema. As cooperativas, e principalmente as nossas aqui da nossa região, são daqui, né? Então a diretoria é sensível para o que está acontecendo aqui e a própria diretoria da cooperativa que faz as deliberações. Então é muito mais fácil flexibilizar,
como a gente costuma dizer na Sears, né, mostrar as dores e sensibilizar, né, poxa, o gerente não conseguiu, mas ele consegue falar com alguém da diretoria da cooperativa, que, né, os nossos problemas não são só nossos em questões bancárias, é o nosso vizinho do lado tem o mesmo problema, quando tem problemas, do outro lado da rua. Então, fazendo esse coro numa cooperativa, ela é mais sensível e mais consegue nos ajudar melhor. Né? Perfeito. As Tem... cooperativas são um caminho muito interessante, né, Éder? Éder, a gente tem mais 5 minutos. Eu falei para tu falar pouco, né? Mas não adianta, né? Tu não fala. Eu tenho um recadinho aqui, que é do programa de aceleração da CIRS, que vai acontecer amanhã, das 19 às 22 horas. Bem interessante. O título dessa trilha amanhã é Saiba como os custos e preço dos produtos podem contribuir para a geração dos resultados da empresa. Vai ser ministrado pelo Valdecir Knut, do Senac. Vale a pena. O evento é gratuito. Isso é importante ressaltar também, né? E só para dar um recadinho aqui do que nós vamos ter amanhã. Tens mais alguma coisa para a gente finalizar, Éder? Acho que o que a gente tinha para tratar foi tratado, Mariel, e mais uma vez agradecer e parabenizar a Sears, né, na sua diretoria, na pessoa do nosso presidente, Eduardo, por todo o esforço que tem feito na pandemia em mostrar caminhos para os associados. Essas lives são só mais um dos canais, uma das maneiras que a Sears se expressa, não as únicas, né? Então, realmente, a gente precisa desse associativismo e desse apoio para trocar ideias e compartilhar conhecimento nesse momento tão atípico para a humanidade, não é só para nós, né? Então, seria Certamente. isso. É legal o pessoal participar tanto o Instagram como o site da CIRS, porque como tu falaste, são muitas lives e tem uma série de linhas de auxílio ao empresário, né? Nós estamos falando de um assunto aqui em específico, agora eu falei dessa trilha que vai acontecer amanhã, mas é uma série de questões que as empresas podiam participar mais, interagir, e que a gente consiga, a gente que eu digo diretoria, consiga ser um pouco mais assertivo no momento de contribuição, né? No momento de esclarecer o que está acontecendo. Agradeço a sua participação, que bom que a gente conseguiu fazer uma live, da outra vez não deu certo. Só quero dizer também, Éder, que essa live vai estar gravada, então se alguém tiver alguma dúvida da tua fala hoje, acho que é interessante, porque é muita coisa, né? É muita coisa. E essas opções estão todas disponíveis depois no site da CIRS. Queres dar uma boa noite? Sim. E a gente segue à disposição, né, Mariel, da CIRS, enquanto diretores, né, esse trabalho voluntário que a gente faz, que é apaixonante e viciante. Então, qualquer dúvida do que a gente tem conversado aqui, é só o associado colocar para a CIRS e a gente responde via CIRS sem problema nenhum. É isso aí, boa noite a todo mundo, obrigado. Obrigada também, Éder, boa noite. Agradeço a presença de todo mundo. Como o Éder falou, qualquer tipo de dúvida, como todo o conhecimento do Éder teve que ser passado muito rapidamente, o que tiver de dúvida a gente está à disposição, né, Éder? Muito obrigada, então, e boa noite a todos.